Eu começo com a rodada bem movimentada da Série A3 do Paulistão, uma rodada de muitos gols. Vamos ver? Na zona de rebaixamento, o Rio Branco contava com o fator casa para somar os 3 pontos. Mas foi o Barretos que abriu o placar com o João Henrique logo aos 12 minutos e Gabriel Barcos ainda no primeiro tempo. E quem esperava a recuperação na segunda etapa, viu Alex Flávio subir mais que todo mundo para fazer 3-0. O Tigre ainda descontou com um gol de cabeça de Ítalo, mas não foi suficiente. O Rio Branco amarga a 17ª posição com 11 pontos. O capivariano fez os 3 gols da partida contra o Olímpia no segundo tempo. Aos 22, o árbitro marcou o pênalti e Bill fez o primeiro. Aos 27 minutos, Bill apareceu de novo, dessa vez entrando na área para tocar para Vini, que dominou e mandou para o fundo da rede. Não satisfeito, Bill voltou a marcar aos 36, 3-0 capivariano, que sobe para a vice-liderança da A3. Quem ficou no topo da tabela foi a Portuguesa Santista, que derrotou o Velo Clube por 2-0. Já o Velo cai para a 9ª colocação e sai da zona de classificação para a segunda fase. Pela Série A2, o Guarani venceu a Inter de Limeira no Major Livre Sobrinho e entrou na briga pela liderança. Já o Leão, em função da derrota, começa a ver o G4 ficar mais distante ainda, né? Bom, teve cobrança da torcida também. Aos 23 minutos, o Guarani abriu o placar na base do entrosamento. Bruno Nazário e Eric trocaram passes até o camisa 8 bugrino ficar na cara do gol. Eric, 1-0 Guarani. O jogo continuou lá e cá e a Inter de Limeira chegou ao empate aos 38 minutos. Éder Paulista recebeu na grande área e foi empurrado pelas costas por Marcílio. Pênalti. Na cobrança, Tony, que há 4 jogos não marcava, empatou 1-1. No segundo tempo, a Internacional teve uma baixa importante. O goleiro Rafael Pim se machucou sozinho e teve que ser substituído por Moisés. O goleiro reserva teve muito trabalho. Ele evitou o segundo gol bugrino no chute de Fernandinho e na cobrança de falta venenosa de Rondinelli. O time de Campinas aumentou a pressão e foi premiado com a vitória. Aos 38 da segunda etapa, depois do escanteio e do desvio, Bruno Mendes de voleio mandou na rede. Internacional 1, Guarani 2. Festa da torcida bugrina, revolta em Limeira. Na saída do estádio, torcedores ameaçaram invadir o vestiário da Inter e cobraram o elenco pela 3ª derrota consecutiva. A derrota quebra uma invencibilidade da Internacional de Limeira que já durava 9 meses aqui no estádio Limeirão e afasta o time do G4 do Campeonato Paulista da Série A2. Já para o Guarani, a vitória, além de devolver a 2ª colocação do campeonato, ainda dá uma boa vantagem para o Bugre. A diferença para o Penapolense, que é o 5º colocado, é de 3 pontos, mas com 2 vitórias a mais, o Guarani sabe que das 4 rodadas que faltam, em pelo menos 2, ele está garantido no G4. Vencer fora de casa é sempre bom, vencer é maravilhoso também. Hoje a gente sabia da adversidade que era enfrentar a Inter, por todo o retrospecto que eles vinham, 17 jogos sem perder, 4 jogos nessa competição invictos, com vitórias 100%. A gente ainda tem uma luz no fundo do túnel, que a gente, enquanto tiver essa luz, enquanto tiver um fio de esperança, nós vamos tentar brigar para classificar. E não deixa a gente classificar não, porque se a gente classificar, aí é perigoso a gente até subir. No jogo adiado por causa da forte chuva de ontem em Rio Claro, o Azulão voltou a campo hoje às 3 da tarde no Chimitão e venceu por 2-1 a Portuguesa. Com a vitória, subiu para a 8ª posição da tabela. Red Bull Brasil e Ponte Preta encerram a penúltima rodada do Paulistão da Série A1 às 9h30 da noite no Moisés Lucarelli. Quem já está por lá é o repórter Heitor Fredo e ele tem um recado importante para a torcida da Ponte. Hoje o mando é do Touro Louco, né, Heitor? Boa noite. Exatamente, Carolina. Boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o SP Record. Uma situação atípica em que o dono da casa é barrado na portaria e o verdadeiro dono do estádio vai ser o visitante. Red Bull e Ponte Preta. O jogo tem mando do Red Bull Brasil. A Ponte Preta, por determinação da Justiça, a pedido da Federação Paulista de Futebol, está proibida de ter torcida nos jogos como visitante. Ou seja, o torcedor ponte-pretano está proibido de entrar hoje no estádio Moisés Lucarelli. A Polícia Militar já avisou que se o ponte-pretano vier
a paisana, sem a camisa do time e torcer para a equipe da Ponte, isso vai ser relatado para a Federação Paulista de Futebol e a punição pode ser ainda maior. Dentro de campo, o jogo também é uma decisão, porque a Ponte Preta, ao mesmo tempo em que olha para a classificação, corre risco de rebaixamento. E o Red Bull Brasil também precisa garantir pontos para ficar na Série A1 e tentar se manter vivo na Série A1, na competição, para tentar se classificar rumo ao mata-mata. O técnico Eduardo Batista tem um desfalque importante, o lateral esquerdo Ourinho recebeu o terceiro cartão amarelo, vai ser improvisado o Jefferson na posição. A tarde de quinta-feira já teve bola rolando, Ferroviária e Bragantino empataram por 0-0. O resultado não foi bom para o Bragantino, que está fora da zona de classificação. Na última rodada vai ter que ganhar a sua partida e torcer contra o Ituano. A bola rola também às 8h30 da noite para o clássico entre Palmeiras e São Paulo. Ponte Pretano dá uma secada no São Paulo, porque está no mesmo grupo. E um pouco mais cedo, 7h15, daqui a pouco, tem São Caetano e Botafogo. Outro jogo que a Ponte Preta está de olho e o Red Bull seca o Botafogo, viu, Carolina? Ok, Heitor. Na verdade, para a Ponte Preta só interessa ganhar nessa situação. Obrigada pelas informações. Você volta com o resultado amanhã aqui no SP Record. Olha, os torcedores do São Paulo foram ao centro de treinamento dar apoio ao time antes do clássico de hoje contra o Palmeiras. Não paro de cantar até mais acabar. São Paulo, você é o meu amor. Uma das avenidas que cortam a zona oeste de São Paulo foi tomada por integrantes de torcidas organizadas. Manifestação pacífica no momento em que o São Paulo luta por afirmação na temporada. Os torcedores foram autorizados a ocupar aquela arquibancada. Continuou a manifestação de apoio ao técnico Dorival Júnior e aos jogadores. Afinal, o São Paulo jamais venceu um clássico no estádio do Palmeiras. Foram 5 jogos, 5 derrotas. O São Paulo sofreu 16 gols e marcou apenas 3. O tabu está feito para ser quebrado, né? A estatística desfavorável pressiona o São Paulo e, de uma certa forma, a presença da torcida no treino também. É uma cobrança, digamos, mais amena para quem vai enfrentar um adversário surpreendido por resultados negativos e que precisa voltar a vencer. Nos últimos jogos tropeçamos e erramos em algumas coisas que até servem, né, de lição para a gente não cometer mais durante a temporada. Enquanto o Palmeiras se preparou longe da torcida e da imprensa, o centro de treinamento do São Paulo parecia viver um dia de jogo. Quem costuma incentivar os jogadores e vibrar com grandes vitórias, desta vez recebeu todos os aplausos. Ontem o Linense venceu o Santo André por 1-0, o Corinthians também ganhou e se classificou para a segunda fase. Já o Santos perdeu para o Novo Horizontino. Vamos aos gols. A vitória do Corinthians no Itaquerão foi sofrida e só veio aos 42 minutos do segundo tempo. Emerson Sheik marcou um golaço contra o Mirassol. Já classificado e com o time reserva, o Santos viu o Novo Horizontino abrir o placar com o Juninho. Yuri Alberto ficou com o rebote e empatou a partida. Mas com o gol contra de Lucas Veríssimo, o Novo Horizontino venceu e também garantiu vaga na próxima fase.